A grande imprensa brasileira acabou de ocultar um ilícito praticado por Lula e provou mais uma vez que nesse país não importa o que se faz, mas quem faz. No último sábado, dia 25, Lula esteve em Campinas discursando na convenção realizada para lançar a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, tendo Márcio França como vice, e também as candidaturas de Simone Tebet e Marina Silva ao Senado. Neste ano de 2026, o período de propaganda eleitoral só começa oficialmente no dia 16 de agosto. Se um candidato, incluindo o atual presidente da República, pedir votos explicitamente para si ou para algum aliado antes dessa data, isso configura propaganda eleitoral antecipada, que é um ilícito eleitoral. Só que aqui entra o primeiro problema do Brasil. A legislação eleitoral brasileira tem muitas brechas para que essa propaganda eleitoral antecipada aconteça de forma não tão explícita. E o primeiro recorte que eu trago do discurso de Lula nessa convenção é um exemplo claro disso. E é por isso que eu acho que São Paulo tem uma chance histórica. Colocar o melhor ministro da educação que esse país já teve para ser governador de São Paulo. Colocar o melhor ministro da economia que nós já tivemos. Ele não pede voto diretamente, mas ele exalta as supostas qualidades do candidato para o cargo, o que dá na mesma. Mas a Lei nº 13.165 de 2015 garante essa possibilidade em seu artigo 36º-A, dizendo que não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. No entanto, como você percebeu, há muita clareza nesse mesmo artigo quanto ao pedido explícito de voto ser uma exceção, ou seja, ser algo que configura um ilícito eleitoral. Mas aí entra o segundo problema gravíssimo do Brasil. A lei até existe, mas ela não vale para todos. A prova disso está nos pedidos explícitos feitos pelo próprio Lula nessa mesma convenção no último sábado. Ele não fala vote em fulano, mas ele pede explicitamente para que a plateia peça voto para fulano. Eu quero que vocês saibam, vocês não têm que pedir apenas os votos. É preciso que vocês digam para as pessoas quem é cada um deles. E é importante vocês utilizarem o celular para eleger o Haddad governador do estado de São Paulo. Qual é a diferença entre isso e um pedido do tipo vote em fulano? Absolutamente nenhum. E olha só que curioso, no início deste mês de julho, a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo enviou ao TRE do mesmo estado, que era o estado onde essa convenção foi realizada, por sinal, um parecer defendendo que Lula seja condenado por propaganda eleitoral antecipada por uma frase dita por ele em um evento, também no estado de São Paulo, no dia 19 de maio. Na ocasião, Lula disse, se referindo a Simone Tebet e Marina Silva, o que vocês podem fazer com elas um dia é dar voto para as duas. A Procuradoria Regional entendeu isso como um pedido explícito de voto. Se isso vai gerar alguma condenação, já é outra história completamente diferente. Eu, particularmente, duvido muito. E se houver, na melhor das hipóteses, será a aplicação de uma multa de um valor absolutamente insignificante. Enfim, o fato é que a grande imprensa noticiou isso cerca de 20 dias atrás. Eu trouxe o exemplo de um veículo, mas vários deles noticiaram. Agora, essa mesma grande imprensa, que sabe que o que o Lula disse no último sábado é um ilícito eleitoral, simplesmente omitiu essa parte do discurso. Veículos como O Globo, Veja, Folha de São Paulo e tantos outros publicaram matéria sobre essa convenção, trazendo até mesmo nas manchetes alguns detalhes do discurso de Lula. Ou seja, todo mundo assistiu, mas ninguém, absolutamente ninguém, falou que ele pediu votos explicitamente. E aí eu pergunto, você acha que essa grande imprensa está conduzindo a cobertura dessas eleições, mesmo antes ainda do início do período de campanha, de forma íntegra e justa? Pois é, mas por incrível que pareça, essa omissão intencional do ilícito praticado por Lula não foi a única vergonha vinda dessa convenção de sábado. Isso porque Lula fez questão de protagonizar os seus próprios vexames. Falei anteriormente, por incrível que pareça, essa omissão intencional do ilícito praticado por Lula não foi a única vergonha vinda dessa convenção de sábado. Isso porque Lula fez questão de protagonizar os seus próprios vexames. Em meio à sua argumentação em favor dos seus candidatos aliados, ele veio com afirmações como essa aqui. Porque a base da sustentação da campanha deles é uma coisa chamada mentira. E a mentira só faz e só conta quem não tem biografia.
Só precisa mentir quem não tem biografia, certo? Pois bem, agora veja Lula, apenas alguns minutos depois, exaltando Haddad com uma mentira descarada sobre o PIB. É com o Haddad da economia que o Brasil voltou a crescer acima de 3%. E é importante lembrar que o Brasil só cresceu acima de 3% quando eu deixei a presidência em 2010. Depois cresceu 3% no primeiro ano da Dilma. E de lá para cá, nós nunca conseguimos crescer sequer 2%. E nos 3 anos, que o Haddad esteve à frente da economia, a gente cresceu acima de 3%. Ele disse que o Brasil cresceu 3% no primeiro ano da Dilma, mas o resultado de 2011 foi, na verdade, de 2,7%. Anos depois, lá em 2015, o governo Dilma deu um jeito de mudar as metodologias de contas e publicou um novo número para 2011, com um suposto crescimento de 3,9%. Mas isso é uma manobra escancarada para mascarar a realidade. Depois, Lula afirma que o Brasil não cresceu sequer 2% até ele voltar à presidência em 2023. Mentira também, pois em 2021 houve crescimento de 4,8%, já com dados revisados. Em 2022 houve crescimento de 3%, também com dados revisados. Já em 2025, um dos 3 anos que Lula diz que o Brasil cresceu acima de 3% sob a gestão de Haddad, o resultado real foi de 2,3%. Mas o grande destaque do discurso deste último sábado ainda foi outro. Eu não sei se você está lembrado, mas apenas 7 dias atrás, na convenção do PDT, Lula estava todo confiante falando isso aqui. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Pois é, só que nesse último sábado, apenas 5 dias depois daquela declaração, ele disse isso aqui. E que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Que não venha. E não é apenas uma questão de mudança radical de discurso, pois o governo Lula tem feito isso na prática também. A gestão petista negou nessa última semana o visto a funcionários dos Estados Unidos que viriam ao Brasil para tratar da liberdade de expressão. Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Lula, os americanos viriam ao Brasil questionar o sistema eleitoral brasileiro. O governo dos Estados Unidos nega essa versão da história. Só que a contradição fica ainda mais explícita quando resgatamos aquilo que o próprio Lula já fez em um passado recente. Lá no final de 2023, Lula e o PT tentaram interferir diretamente na disputa presidencial na Argentina entre Javier Milei e Sérgio Massa, o sucessor de Alberto Fernandes, aliado de Lula. Além do PT ter enviado seus próprios marqueteiros para ajudarem na campanha do candidato da esquerda, Lula ainda atuou junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina para avalizar a liberação de um empréstimo de $1 bilhão para mascarar o caos econômico causado pelo governo de Fernandes. Ou seja, Lula não é contra interferências. Ele só é contra qualquer coisa que prejudique ele próprio ou seus aliados. Mas a grande pergunta que não quer calar é a seguinte: se o sistema eleitoral brasileiro é tão transparente e confiável, por que então Lula não mantém a palavra de convidar e autorizar quem quiser do mundo para acompanhar o pleito? USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.